sinais psicológicos e todos eles são ansiedade. Portanto, falar-vos de estratégias gerais é um bocadinho difícil, porque muitas vezes os sintomas físicos são confundidos com sintomas reais e clínicos, e o que está por trás até são sinais de ansiedade. Eu estou a falar, por exemplo, de alguns transtornos ou doenças psicossomáticas. Portanto, isto para vos dizer o quê? Falar de ansiedade é realmente um saco muito grande, mas que as investigações, no geral, o que nos dizem, e não querendo fazer isto uma tipo clássica, seria a nossa perda de exercício físico ao longo das décadas, das gerações, o aumento de tecnologias na nossa vida, isto de uma forma muito geral. A perda de exercício físico e a perda do contacto face-to-face, do contacto social, a perda das competências sociais. Isto de uma maneira muito geral. O que é preciso reter é que cada caso é um caso, cada um de nós tem uma história e a ansiedade não tem que ser sempre má. Tá bem? Existem os dois tipos. Lá está. Existem os dois tipos. Eu costumo dizer, ainda há bocado estavas a falar um bocadinho sobre isso, para já também, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco também. Eu acho que esta ansiedade boa, eu chamo mais de adrenalina, não é? Aquelas borboletas na barriga, aquela coisa, será que vai correr bem, não sei o quê, muito mais isso. Pois há aquela ansiedade, enfim, estamos aqui num universo mais académico, há aquelas borboletas na barriga, mas que é quando nós não estudamos e vamos fazer um exame ou uma frequência, e portanto isso acaba por se tornar a tal dita ansiedade, que muitas vezes até se transforma em pânico, e aqui podemos ver, tem aqueles ataques de pânico, porque não vai conseguir. No meu caso, e portanto posso falar em termos pessoais, a forma que eu tenho que fazer, e isto não pode ser dito muito assim, enfim, para o público, ainda bem que ninguém nos ouve, estamos só aqui nós, não é? Que é, eu faço muita gestão da respiração para estas coisas, o reforço positivo em mim mesma, portanto, que eu vou conseguir e vou fazer. É evidente que se manifesta, cá está fisicamente muitas vezes, que é insónias, ou dormir mal, portanto, frequência cardíaca, etc., o suar das mãos, mas eu acho que isto é uma coisa como se faz, portanto, no teatro ou na dança, não é? É entrar, fazer e fingir que estamos só lá nós e que vamos brilhar em grande, não é? Exatamente. Do ponto de vista como professor e em termos profissionais, eu vejo a ansiedade muito grande nos alunos, nomeadamente das vossas idades, em que se manifesta muito pelo o isolar-se, o estar a vir às aulas ou não vir. Quando nós vemos, portanto, a semana não os vemos, etc., há aqui questões que estão naturalmente ligadas. Vejo muito a pressão que vocês têm, a ansiedade de serem melhores que os outros. Académica. A competição existe muito. E depois, obviamente, tudo aquilo que nós chamamos, vocês atrás dos computadores e atrás dos ecrãs, são sempre maravilhosos, não é? É tudo perfeito, Porque será? todos se dão lindamente, portanto, e depois, quando chegam para lidar com alguém, ou é a primeira vez que vão falar, parece que de repente toda aquela, enfim, altamente extrovertidos, etc., de repente passa exatamente para o resto, não é? E acontece muito isso. Catarina. Também por agradecer o convite. Eu falando de uma perspectiva menos técnica, se calhar a doutora dá uma perspectiva mais técnica do assunto, eu dou uma perspectiva mais da ação, não é? Eu, para lidar com a minha ansiedade, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Aliás, estou bastante ansiosa, como eu referiu, as minhas mãos estão, enfim, mas faz parte, é uma ansiedade boa. Eu, por norma, eu vou ao psicólogo, é uma das coisas que mais me ajuda a lidar com o meu transtorno de ansiedade que eu tenho, um transtorno de ansiedade. Mas acho que é muito o contacto com o meu ser familiar, o facto de ser bastante calmo, acho que me ajuda bastante. É uma das estratégias que eu mais utilizo, é a conversa. É algo que reduz bastante a minha ansiedade, e até mesmo com os amigos. E o yoga é algo que também me ajuda, e se calhar à frente poderemos falar um bocadinho mais. O yoga também é algo que me ajuda, como também referiu, as respirações, é tudo algo que me ajuda. Portanto, quando eu estou assim mais, por exemplo, aqui na faculdade, no Politécnico, quando eu me sinto mais nervosa, saio um bocadinho, respiro um bocadinho e volto à minha normalidade para me acalmar. E pronto, são essas as minhas estratégias assim mais gerais. Eu acho importantíssimo o que a Catarina acabou de dizer, porque a Catarina já revela um nível de autoconhecimento Muito grande sobre a sua ansiedade. É importante. Ajuda do psicólogo. O que acontece Eu não saber. é que a psicoterapia é realmente importante. Sim. Às vezes o que acontece é que
vocês assustam-se com o que estão a sentir. Começam a sentir as Queremos mãos privar. a suar. Ou as Começam a palpitações, acham que vão sentir. ter um problema de coração. Aliás, há nos critérios de diagnóstico, um deles é a sensação de morte iminente. Exatamente. A pessoa acha que vai ficar com falta de ar, que vai ter um ataque cardíaco, mas que é o nosso cérebro a enganar-nos. Claro que eu, como psicóloga, nos primeiros, quando faço esse tipo de intervenção com jovens assim, claro que temos que nos certificar se a parte biológica e orgânica está toda bem. Mas nesses casos, e depois avançando, como tu já o fizeste, para uma psicoterapia, é muito importante, porque reparem no que a Catarina disse, ela começa a sentir os sintomas, E já sabe sai, ela já automaticamente. sabe o que é que tem que fazer. Imaginem uma curva de Gauss, não é? Portanto, ela sabe onde é que a coisa vai acontecer, depois começa-se a autocontrolar e não chega a deixar com que a ansiedade faça um galope, digamos assim, até se instalar nos níveis indesejáveis. Mas foi um processo bastante Exatamente. longo. É De longo e eu algum costumo tempo. dizer aos meus clientes que a ansiedade não, a um nível inicial não é um sintoma muito grave do ponto de vista da saúde mental, mas é assim um bocadinho tipo sarna. Se a gente não tratar dela, ela vai se alastrar. Eu acho que esta é uma coisa que é importante que a Catarina disse. Associada a outros sintomas como a angústia. Toda a gente acha, na maioria, ainda hoje se verifica esta questão. Já falamos cada vez mais da saúde mental e entendemos isto como algo perfeitamente normal. Contudo, há muita gente que acha que o facto de ir a um psicólogo, já não falo da parte da psiquiatria, porque aí já estamos noutro patamar, mas é para malucos. Eu acho um bocadinho menos agora. Sim, eu gosto de dizer, tem-se vindo, portanto, É mais claramente, diferentes tabus. à maneira, a forma como nós estamos cada vez mais a abordar o assunto e achamos com isto com alguma naturalidade, estamos a eliminar esses tabus que, enfim, na nossa geração eles já não existem. Nós já analisamos os nossos filhos e os alunos e dizemos, se calhar é melhor fazermos isto. Mas, por exemplo, na nossa geração, Não havia quando tanto. se tivéssemos Não era bem. os nossos pais diziam, psicólogo, não está doente, não está maluco da cabeça, etc. Olha, eu sou de uma geração, desculpa interrompê-la, que até pelo facto de ter escolhido psicologia não Já, era muito exato, certo. não é um curso, não é um curso, eu lembro, exatamente. Psicologia, mas o quê? Falar isso, vai ser médico, e eu disse, não, é uma questão, efetivamente, eu acho que toda a gente, em qualquer fase da nossa vida, deveríamos fazer terapia, não é? Porque quem está do outro lado não é a pessoa que nos vai julgar, portanto é sem julgamentos, é uma conversa franca, porque eu sou da opinião, e depois aqui não sei se estou aí no contexto, um psicólogo, um terapeuta ajuda, porque as nossas cabeças às vezes nós temos, enfim, compartimentos, não é? E às vezes a sensação que temos é que o papel higiênico está na cozinha, eu estou, portanto, a casa de banho, portanto, tem a roupa, e o psicólogo, o terapeuta ajuda a nós próprios, portanto, eles não vão fazer isso por nós, eles ajudam-nos, enfim, a ver as alternativas, as opções para nós próprios irmos pondo as coisas na ordem. E isto é fundamental, porque ainda continua a haver determinados pais e famílias, enfim, que a conversa entre os pais e os filhos, e não é, na sua totalidade, franca, sincera, aberta, e, portanto, muitos de vocês também se sentem ainda fechados, sozinhos, sem poder partilhar ou demonstrar as vossas ansiedades, as vossas Lá está, frustrações. o suporte familiar Sim, é também muito é importante importante. mesmo. E alguns destes tópicos vão de encontro agora à segunda pergunta, Sim, sim. que é onde é que as pessoas podem encontrar recursos comunitários para o apoio em questões relacionadas à saúde mental? Na minha universidade, onde eu... já cliquei aqui na minha universidade, no microfone, espero que não esteja a fazer problema. Na minha universidade nós temos, e eu acho que cada vez mais, e penso que aqui também existe, de psicologia, de apoio ao estudante, precisamente para este determinado tipo de manifestações. Nós, professores, também temos uma formação interna, no sentido de estarmos alertas a determinados sinais que possamos ver nos alunos, enfim, algumas manifestações, algum tipo de comportamento, para que possamos nós próprios também indicar e os alunos e dizer, se calhar, o melhor, porque é que não vai conversar com a psicóloga, perceber um bocadinho esse contexto. Porque muitos de vocês também têm dificuldade em assumir que precisam, não é? E que acham, e muita vergonha, e acham que epá, é normal por causa do teste, é normal por causa... Só que esse normal que vocês acham para trás já está acumulado com outro tipo de coisas, não é? Vamos imaginar alunos que vêm para Lisboa viver sozinhos e que são de Viseu, de Castelo Branco, do Algarve, e de repente são
completamente arrancados das suas raízes, da sua zona de conforto, entram numa universidade onde tem cerca de 10 mil alunos e, portanto, que as turmas são muitíssimo grandes, que não há relação porque vocês só trabalham através do telemóvel e, de repente, o namorado ficou lá atrás porque foi para outra universidade, deixaram os amigos que não estão desde o... E tudo isso se nota no comportamento em sala, nota-se quando vão fazer as apresentações dos trabalhos, nota-se depois nos resultados finais também. E isso faz com que as escolas e as universidades, as escolas de uma forma geral, têm que ter esse tipo de ferramentas, portanto, esse tipo de apoio, de suporte de pessoas credenciadas para o fazer, porque podemos dar o caso de alunos que não vão conseguir acabar o curso, alunos que ficam por caminho porque a pressão é muitíssimo. Vocês vivem cada vez mais num mundo altamente competitivo. Antigamente, na altura dos nossos pais, quem tinha uma licenciatura era o supra-sumo. Hoje em dia um mestrado é um mestrado, faz parte quase de uma coisa... E, portanto, implica que vocês têm que ser os melhores dos melhores, têm que conseguir, portanto, para poderem ter a certeza de que cá está a segurança que é importante ter, que vão ter um emprego, na área que vocês gostam. Depois vocês têm muito, uma coisa que eu acho extraordinária, que é muito o perfil da vida perfeita, não é? Portanto, o normal é, eu vou para a universidade, tiro o curso, começo a trabalhar, depois caso com o namorado, vou ter filhos, vou viajar, todo. E, portanto, como isso está definido previamente também, que é um erro que nós pais muitas vezes temos, que é quase que definir o que é a estrutura, o que é o normal na sociedade, acaba por vos levar a determinado tipo de frustrações. E essas frustrações são... Eu ainda pegando, peço desculpa, eu acho que é importante, face à pergunta que fizeram, é importante recorrer também quando, claro que vocês têm, eu trabalho na privada, agora aqui a fazer publicidade aos sítios onde trabalho, mas vocês têm vários sítios no setor privado com colegas meus, têm através também dos vossos médicos de clínica geral ou se tiverem médicos de família e podem-se aconselhar. E hoje chegam muitas pessoas da vossa idade, eu trabalho muito com a vossa faixa etária. E chegam muito através de médicos de família, médico de clínica geral, portanto já não é assim, encontrar um psicólogo já não é nada do outro mundo e já em qualquer clínica vocês têm. Realmente eu sempre achei, e já tenho o curso há 30 anos, mas sempre achei que nas universidades e em todas as escolas deveriam existir psicólogos. Eu fui psicóloga de escolas secundárias durante 17 anos, depois saí da função pública, faço só privado hoje em dia, mas acho importantíssimo, conheço a realidade e acho importantíssimo haver um counselling nas escolas, nem que seja para que se possa fazer uma triagem. Para, olha, precisas disto ou precisas daquilo, ou até precisas de uma avaliação psiquiátrica, porque se não é estigma a psicologia hoje, eu acho que a psiquiatria ainda é. E não faz muito sentido. Nós trabalhamos muito em equipa. Eu, pelo menos, a experiência que tenho, trabalho muito em equipa com o psiquiatra. Já agora, dando aqui a pergunta que nós tivemos já a abordar ainda há pouco, como é que podemos desafiar e mudar estas percepções negativas que nós temos sobre a saúde mental hoje em dia? Porque lá está, como a professora Mónica estava a falar, toda a gente pensa que agora ir ao psicólogo é maluco, podemos assim dizer. Mas agora acho que está um bocadinho a mudar. Como é que nós podemos alterar esta mentalidade que ainda algumas pessoas têm? Lá está. Utilizando a comunicação. Agora vou puxar a brasa à minha sardinha, sou da área de marketing de comunicação. Quanto mais se falar sobre, quanto mais se colocar, por exemplo, como aqui na universidade, aqui na vossa escola, neste programa interno, como noutras, portanto, que seja tudo abordado. Eu lembro, só para vocês terem uma noção, na altura do Big Brother, 2000, o famoso Diogo, que tinha, efetivamente, e trabalhava com a terapia e, de repente, toda a gente se reviu na pessoa, nos seus problemas e nas suas dificuldades. Caso não saibam, o Big Brother é fruto de um ensaio clínico, não é? Precisamente para ver como é que as pessoas se comportavam em ambiente fechado e as diferentes personalidades. E eles também usufruem de acompanhamento. Pronto, e isso é fundamental. Eu acho que quanto mais se falar, portanto, a comunicação, o Estado tem aqui um papel fundamental e importante na promoção da saúde mental e, portanto, a utilização das ferramentas de marketing e de comunicação é absolutamente fundamental. Absolutamente. As universidades de psicologia
também tem que fazer o seu próprio papel, aquela questão de quando se vai a buscar alunos, enfim, se vai falar da universidade para se poderem candidatar, falar também sobre a importância de tirar um curso de psicologia para poder apoiar os alunos nesta área. Eu, pessoalmente, acho que quanto mais se banalizar, chamemos-lhe assim, o tema, mais ele vai estar dentro de nós a falarmos aqui em qualquer sítio. Mas a Catarina ia dizer qualquer coisa? Ia falar um bocado da perspectiva no âmbito escolar. Eu acho que é fundamental e acho que cada vez mais acontece. Palestras de sensibilização e até mesmo falar-se mais, como estava a referir, banalizar, entre muitas aspas. Sim, exatamente, é mais informar e começar de idades mais, pronto, tirando em casa, falando mais no âmbito escolar, palestras ou sensibilizações em que se explique que ter um transtorno... Como se fosse com os psicotécnicos, não é? Nós íamos para a orientação, no meu tempo, e de orientação, mas eles não vão querer saber, portanto foi das primeiras abordagens que se fez de relação. Deixem-me só, desculpe interrompê-la. Eu há aqui uma questão que eu não sei se vocês concordam, mas que acho que é importantíssimo falar nela, é que esta mudança de mentalidade veio muito de mãos dadas com a pandemia. Até a pandemia, nós não esta questão da psicologia e de ter um psicólogo, não era, eu acho que houve uma mudança significativa. Eu sinto, pelo menos é isso que posso partilhar convosco, sinto muito nas pessoas que me procuram uma forma de abordar diferente. Acontece muito na minha consulta uma coisa que eu acho muito interessante, que é, falei com um amigo meu e a psicóloga dele não diz a mesma coisa que você diz e nós estivemos todos a discutir e achei piada a psicóloga já fazer parte. Isto acontece recorrentemente. Portanto, eu sinto que no pós-pandemia, e sei, certamente sabem porquê, não é? Porque uma das sequelas dos isolamentos já estavam estudadas antes até desta pandemia acontecer. Uma das sequelas é a ansiedade e o transtorno da ansiedade. E os estudos indicam que se pode perpetuar até 2 anos e meio, 3 anos pós o isolamento, o enclausuramento. Por isso vai ficar durante uns anos. E eu acho que a pandemia favoreceu esta facilidade e esta falta de problemas em recorrer a uma ajuda, porque ir a um psicólogo é só pedir ajuda, não é mais nada. Eu iniciei as minhas terapias a seguir ao primeiro confinamento. É curioso estar a referir. Já agora, já que a Catarina está a falar, claro que é para todas, mas eu queria perguntar como é que lidas com a ansiedade relacionada ao futuro. Neste caso já temos 2 mulheres crescidas, não é? Mas nós também temos futuro. Claro que evidentemente se preocupam e têm ansiedade, claro. Sim. Mas neste caso, lá está, iniciar uma licenciatura, como é que tu lidas com essa ansiedade? Como é que tu... Assim, é uma mudança. Lá está, estou a falar como se não fosse. Mas... É uma mudança, digamos, assustadora, como é lógico, é uma mudança difícil e como o mundo em que nós estamos não está propriamente fácil e o futuro que se avizinha, eu tento ser bastante otimista nesse sentido, mas por vezes não é muito fácil. Como é lógico, em vários parâmetros da sociedade, o futuro parece não estar assim um bocadinho incerto. Tudo é incerto. Exatamente. Eu estando a tirar uma licenciatura, sinto que é o que estávamos a referir há bocado. Não sei se vou ter trabalho, se vou querer fazer um mestrado, se vou acabar a licenciatura. Está a comunicação social agora. Exatamente. É um ramo muito tudo competitivo. Eu acho que o que a Catarina está a dizer, desculpa, acho que é importantíssimo e é uma das causas da ansiedade na tua faixa etária. Sim. E na pressão académica versus ansiedade. Porque, na verdade, vocês têm um mercado, conhecem o mercado de muito trabalho. Competitivo. E só por si, só de pensar, este fator já é gerador vai aumentar a competição, porque sabem o que é que vos espera lá fora, portanto eu vou ter que ser a melhor ou o melhor. Portanto, a vossa geração eu vou agora só pegando, eu já não vou falar da pressão académica, porque nós professores temos que a fazer, até porque temos que os preparar. É a defensora de ideal, digamos. Temos que os preparar, porque aquilo que encontram vocês nas universidades e vocês dizem excesso de trabalho e não posso, e a professora isto, a professora aquilo, vai ser francamente pior quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Sim, é uma preparação. Depois não há claramente uma continuidade, ou seja, vocês acabam o secundário de uma determinada forma, onde não se é exigido determinado tipo de coisas, quando entram numa universidade, e aí posso-vos dizer que dependendo da universidade e o nível de exigência da mesma, ou pelo menos a exigência vai ser vocês um 17 no secundário, que acabaram o secundário, de repente chega, passa a ter um 10 e essa frustração não se consegue lidar e, portanto, a pressão académica tem que existir. É uma coisa porque vocês vão sentir a vossa vida toda
que as coisas não vão correr de acordo com aquilo que vocês desenharem. Portanto, têm que ser capazes de lidar com a gestão do tempo, que vocês não têm, não sabem gerir o vosso tempo, não sabem planificar o vosso tempo e muitas vezes as coisas são feitas em cima do acontecimento e, portanto, logo há ansiedade porque não estão bem feitas. A gestão de trabalho e equipa, com pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum, de repente, também e, início é um portanto, bocadinho difícil. que têm formas de trabalhar diferentes, têm exigências diferentes e, portanto, claramente opiniões diferentes e vocês não conseguem lidar porque são determinadas. Um tem um perfil mais de líder, o outro tem mais de organização, Claro, etc. E depois, também não esquecer a pressão que os professores têm relativamente a isso, não é? Porque nós sabemos claramente que o nosso papel na sociedade também não é só o papel, sobretudo na universidade, claro está, não estou a falar do anteriormente, que é, vamos lá, damos a matéria e vimos embora, portanto tem que haver aqui um lado humano. Mas pegando aquilo... Posso só fazer um complemento e a gestão da frustração, dos sentimentos de frustração, que é uma coisa que vocês, se calhar, o que eu sinto é que durante muito tempo os pais, a escola, a sociedade, nós estamos, a vossa geração e se calhar todas e as últimas gerações, e a minha se calhar também, a nossa se calhar também, a nossa um bocadinho menos, vamos protegendo, nós protegemos muito os nossos filhos, vocês são muito protegidos. Mas isso é o que eu ia dizer na sequência daquilo que é ela a disse. falta de... E chega-se ali ao ensino superior e de repente é o choque. não há é o professor amigo, Sim. há o não professor há um formador. professor, ponto, que entra e Ponto. sai, que não sabe o nome dos alunos, e então é em universidades mesmo. Mas aquilo que a Tamara não faz mal. Pensei que A Tamara estava a dizer, no que diz preocupações com o futuro, que nós não temos, nós temos. E, sobretudo, transpomos muito a preocupação com o futuro dos nossos filhos. Sim. Porquê? Porque nós sabemos, e agora falo do papel de mãe, essa questão, será que não tem emprego, a dificuldade que está a acontecer, o mundo em geral, muitas de vocês já são mais ou menos adultos e vão tendo consciência do que acontece, mas não têm como nós temos. E então, a preocupação que nós temos é, um dia nós vamos desaparecer. Não é? Infelizmente. E aquilo que vocês têm, aquilo que nós vos damos, aquele amparo, aquela segurança para vocês poderem estudar, ser aquilo que querem, nós sabemos que está cada vez pior e, portanto, muitas vezes não é que vocês não aceitam, na sua generalidade, não aceitam que os pais vos possam dizer, enfim, as balizas ou vos dar a entender, atenção, se é assim, ou seja, vocês acham, para já, que isto é normal nestas idades, é que vocês sabem e os pais não. Nós também fomos assim. Sim, isto é tudo. Concordas, Catarina? Repetimos. Não, por acaso não me identifico muito. É? Não. Sim, mas tenho noção Pronto, dessa que situação. é a questão, porque é assim, porque é assim, porque é assim. E nós pais que já vivemos um tempo diferente, é normal, porque vocês também gostam muito de dizer que no teu tempo é diferente, não sei, de facto Também é somos do verdade. século passado, não somos do século passado, mas todos nós, vossos pais, também vivemos essa ansiedade que vocês têm. Claro. E não tivemos aquilo que vocês têm hoje. A vossa facilidade. Eu, quando falo tudo o facilitismo com que vocês têm as coisas muito mais à mão, ainda há bocado estávamos a falar da questão da infância, vocês têm. Portanto, nós temos ansiedade também por vós. É a questão se está tudo a correr bem na viagem, se não se metam nisto, até porque aquilo que vos é oferecido e que está à vossa disposição é de tal forma, muitas das vezes, e que nós todos já passámos por isso e vivemos determinadas situações, a preocupação se vocês, com as companhias, a preocupação se vão fazer as experiências que não devem fazer e por aí fora. Passam-vos a ansiedade. Sim. Também. Por vezes, até mesmo coisa inevitavelmente. mesmo Sim. do que nos entra em casa pelos mídias, não é? Certamente. Inconscientemente. Então, como todos sabemos, a saúde mental abrange tudo e todos, como já falámos. O Insights foi para a rua e falámos com alguns jovens que nos deram a sua perspectiva sobre a pressão que têm no ensino superior. Eu acho que às vezes fico um pouco mais estressado ou mais nervoso com os trabalhos que tenho para fazer ou com as avaliações e por vezes é um pouco complicado gerir este aspecto. Honestamente, terrivelmente, porém eu acredito que a nossa escola tem um bom suporte com os professores. Eu acredito que os professores têm horários de dúvidas, eles são disponíveis, eles respondem nossos e-mails rapidamente. Então eu sinto que nós estamos aqui no IPS recebendo o maior suporte possível. Infelizmente, eu acho que a pressão acadêmica acontece em todos nós, no sentido de que nós queremos ter bons resultados e eles nem sempre ocorrem, sejam pela situação que nós estamos em casa,
como são as condições da nossa vida, ou até mesmo as situações mentais mesmo. Existem alunos aqui que tenham dislexia, que tenham dificuldades e nem estão cientes. Não é só a pressão académica, mas é todos os processos associados. Transportes, por exemplo, é capaz de ser o pior de tudo, que não é relacionado com a pressão académica, por assim dizer. Por exemplo, num dia mau eu demoro 4 horas a chegar em transportes, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, num dia mau. Ou então, possivelmente mais, o que em princípio fica mais tempo nos transportes do que na escola. Essa falta de tempo é um bocado angustiante. Normalmente, quando temos muitos trabalhos e testes ao mesmo tempo, acabo por sentir uma grande pressão, ainda mais eu que sou trabalhadora estudante, então acaba por ser um bocado complicado, mas temos que meter na cabeça que vai passar, é só um semestre, pronto. Então, acaba por afetar sempre, especialmente quando estamos em fases de testes e entregas de trabalhos, que acabam por ser uma fase muito mais puxada, e depois, quanto mais pressão eu meto em cima de mim para tirar as melhores notas ou passar com a melhor média possível, isso acaba por me afetar e condiciona também o meu estudo. Em vez de conseguir estudar mais calmamente, acabo por estar muito mais estressada. Eu diria que a pressão académica não afeta muito a minha saúde mental. É mais, digamos, pressão familiar e coisas assim que me afetam. Porque se eu tirar uma má nota no teste ou uma coisa assim, eu sei que estudei, que dei o meu máximo e a nota que tive é resultado daquilo que eu sei. Mas chegar a casa e receber tens de despachar o curso, tens que acelerar as coisas, acho que isso dá mais pressão do que os estudos em si. Bastante. Eu acho que é talvez dos fatores que mais condiciona a minha saúde mental. E tu também podes fazer. Bem, eu acabei de chegar na casa de banho por causa de um trabalho, mas pronto, vou respirar, vou pedir ajuda aos colegas, vou falar com professores e meter na cabeça que a pessoa vai conseguir, mas acaba por afetar um bocado, sim. Pronto, com a pressão dos testes e dos trabalhos, eu tento sempre falar com os meus amigos e ter um bocadinho também o meu tempo e tempo com os meus amigos, e acho que isso é um bom... Muito. Falo muito. 1, 2, 3, 4. Sou eu? Portanto, eu não falo por todos, mas no meu caso, Babes, estão a ouvir, babes? Adeus, babes. Torna um bocado mais pronto, difícil já fez assim a com o dedinho, concentração e cenas pronto. assim, o que torna ainda mais angustiante o processo de estudo e coisas assim. Acho que está muito boa. Já tive muita reflexão introspectiva. Portanto, a nível de saúde mental, acho que estou num sítio confortável. Frequência aqui, Não está muito boa, mas, por exemplo, com meditação é um dos métodos que eu utilizo para deixar para eu estar mais calma e para o resto ficar mais calmo também. Eu sou super desestabilizada, mas eu acho que eu mantenho ainda porque tenho uma boa base, família, amigos, colegas, amigos e colegas. Agora que estamos em época de testes, estou extremamente ansiosa e nervosa, ainda por cima sou uma pessoa que tem ansiedade, não é fácil, mas tentamos sempre contrabalançar exercício físico, estar com colegas, aquilo que toda a gente já sabe, mas o que é um facto é que quando chega a altura dos testes, a prioridade é os testes e isso acaba sempre por dificultar. Agora lhe dá uma cabeçada, ficava já com ansiedade. Estou a fazer terapia aqui em Setúbal, no CADI, que é uma associação que também lida com pessoas com autismo. Nunca fiz terapia, gostava de fazer, já fui acompanhada por um psicólogo aqui na faculdade e acho importante os alunos fazerem, acho que todo mundo precisa de ajuda psicológica sempre, em todas as ocasiões, seja de estudante ou financeira, ou trabalho. Exato. Já fiz terapia, não foi por motivos de stress académico, mas acabei por trazer ferramentas lá que me ajudam a lidar com algum stress que vem da faculdade. Eu nunca fiz terapia, mas sei de pessoas que já fizeram e acho que é uma boa solução e parece-me ser uma boa ajuda. Eu faço psicóloga, já faço desde os 15 anos. Eu considero que terapia e um psicólogo, por exemplo, para quem necessite e há condições em que é uma coisa essencial. Uma pessoa que tenha traumas e problemas assim. Eu pessoalmente tenho mais uma coisa de reflexão introspectiva e eu próprio, a analisar os problemas da minha vida, consigo chegar à conclusão do que é que tenho que fazer a seguir e do que é que foi feito e porque é que fiz. Por exemplo, eu não faço, mas desde que entrei para a faculdade eu sinto que eu preciso. Faz muita falta, realmente.
faço e acho que toda a gente devia fazê-lo. Ou devia ter essa possibilidade. Bem, agora se calhar aqui mais voltado para a Catarina, gostava de saber quais é que são assim umas estratégias que tu adotas para gerir a pressão académica de maneira saudável. Penso conversar com os mais velhos, principalmente os nossos colegas, os mais velhos do segundo e do terceiro ano. Acho que é uma boa técnica, porque eles no fundo acabam por nos passar, eu falo na minha experiência pessoal, acabam por nos passar algo. Como é lógico, às vezes mandam assim umas coisas que nós ficamos assim, ai, meu Deus, pronto. Mas acho que eles nos confortam nesse sentido, por vezes em trabalhos. Eu posso falar de uma situação que me aconteceu há relativamente pouco tempo, de um trabalho de grupo que não correu da forma esperada, e foram, de facto, os meus colegas do primeiro ano tentaram acalmar, mas não tinham a perspectiva de quem já tinha passado por aquela situação. Portanto, penso que no seio académico é muito importante a relação entre os calores, os mais novos, e as pessoas que já têm mais experiência na vida académica. Exatamente. Os professores, por vezes, também podem ajudar, e como a professora estava um bocadinho a referir, os professores deviam ter, ou alguns têm, outros não têm tanto, conseguem percepcionar, se calhar, melhor um aluno que esteja mais ansioso, um aluno... Todos estes detalhes que podem indicar ansiedade ou algum transtorno, e acho que é também importante a relação entre os professores e os alunos, e os professores, de vez em quando, podem também ajudar-nos, e acho que também tem um papel fundamental. Okay. E do vosso ponto de vista, que estratégias é que eles podiam adotar? Eu queria só pegar aqui numa coisa que a Catarina disse que é muito importante e é uma das estratégias para gerir a ansiedade, e mesmo em programas de grupo para autocontrole do medo e da ansiedade e de fobias. A fobia é, no fundo, a ansiedade, digamos, quando tornada disfuncional, ok? Sim. Pronto, que é a informação. Nós temos medo do desconhecido. Nós ficamos assustados com aquilo que não conhecemos. Portanto, a informação, esta estratégia que a Catarina disse, essencialmente aqui em ambiente académico, é muito importante. Depois há outra questão que eu, como psicóloga, defendo muito, que é a expectativa que nós temos em relação à nossa ansiedade. A ansiedade, e é preciso que toda a gente perceba isto, faz parte da espécie humana. Portanto, ter a expectativa que vamos ser perfeitos, que ninguém tem ansiedade antes do exame ou antes do oral, é falso. Sim. Está bem? Toda a gente tem ansiedade. O que acontece é que há pessoas que conseguem controlá-la melhor que outras. No caso, isto já foi aqui assumido, portanto não estou a cometer aqui nenhuma gafe ética. No caso da Catarina, que está a tratar a sua ansiedade, eu acho que era importante a Catarina, se calhar, compreender, é a minha opinião, que provavelmente a personalidade dela vai ter sempre um traçado de ansiedade que ela vai conseguir gerir. Mas não é de todo positivo se ela achar que isto é igual ao Instagram, ou é igual aos TikToks, em que toda a gente é perfeita, ninguém sente emoções negativas, somos todos lindos, maravilhosos, e eu tenho uma fraqueza porque tenho ansiedade. Não, se calhar vais ter sempre ansiedade. Pronto, mas passaste essa fase. Tu vais conseguir gerir a ansiedade, como há outras pessoas que gerem o medo de andar de avião, ou o medo de cães, ou o medo das aves, ou o medo das aranhas. As pessoas que têm este tipo de fobia, ou que têm uma ansiedade focada, por exemplo, nos momentos de avaliação, ou numa avaliação académica, se calhar vai sentir sempre um desconforto. E é essa a expectativa, isto não vai desaparecer, eu vou conseguir gerir isto. E faz toda a diferença. Saber gerir faz toda a diferença. Era o conselho que dava a quem nos está a ouvir. Bem, a seguir temos de que forma é que acham que a prática regular de exercício físico pode impactar a vossa saúde mental? Na verdade, se fazem algum desporto, neste caso a Catarina já disse que pratica yoga, certo? Exatamente. Exato, fazem algum tipo de exercício físico, ajuda? Não ajuda muitíssimo, eu acho. Sim, para já eu acho que há aqui coisas relativamente a esta questão. Dançar, para quem gosta. Ajuda muito. Portanto, não é só aquela questão, vou para um ginásio, estou ali fechado 1 hora, tal, nas máquinas, etc. Dançar. Acho que fundamental o sair, mas não é só à noite, não é?
É sair com a luz do dia, dar um passeio, ir a uma praia, ir a uma esplanada, conversar e estar. Muitas vezes até, eu vejo muitos alunos, se vocês forem uma marca, que eu não vou dizer qual é uma marca, conhecida de cafés americana, que eu não vou dizer, de verde, mas não vou dizer qual é, vocês veem muitos alunos ali a estudar. Muitos que nem se conhecem, portanto são de universidades diferentes, mas que têm o hábito de ali estar, ou seja, saírem, é um bom ambiente, é um ambiente propício, um ambiente muito mais saudável, digo eu, que muitas vezes estarem a estudar até às tantas da noite, fechadas no vosso quarto, etc, essa questão. Já chega a ser cansativo. Sim, eu acho que isto é fundamental. É fundamental também uma coisa importante que eu queria dizer, que é, eu costumo dizer isto aos meus alunos, é excelente estudar. Não poderia dizer outra coisa, não é? É preciso estudar, é preciso estar focado, mas é preciso saber gerir o tempo, porque há tempo para tudo. Vocês têm que se divertir na mesma, vocês têm que ter a vossa vida social, têm que ter os vossos hobbies. Tudo isto se consegue com gestão de tempo, que é aquilo que vocês muitos não têm, que não sabem que desta hora, porque quem vos fazia isso eram os vossos pais. Que esta é a hora do futebol, esta é a hora das aulas de música, esta é a hora do explicador, etc. Vocês têm que criar as vossas rotinas e saberem, eu tenho que ter esta hora só para mim, se é para o ginásio, se é para sair, se é para conversar, tenho esta hora para estudar e tenho que ter isto muito bem feito. Quando vocês gerem o tempo desta forma, com planificação e calendarização, também muito da vossa ansiedade também desaparece, porque vocês têm muito hábito, só falta uma semana. Ai, só falta 3 dias. Ou professora, não pode estender o prazo. Ou professora, desculpe, podemos em vez de entregar isto só amanhã. Ou professora, não estamos preparados para apresentar. Ou professora, agora. Ai, não me preparei. Portanto, todo este tipo de coisas que nós dizemos, mas eu disse isto na primeira aula do semestre. Estamos a 2 dias do prazo final e vocês estão a dizer que não conseguiram fazer. O que é que aconteceu? Nós somos culpados, eu não posso. Exatamente. Nós somos culpados. E depois meteram-se outros trabalhos e depois o seu professor tem que dizer, e o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que eu tenho a ver com os outros professores e as outras? Eu estou preocupada com a minha UC. E a minha UC está definida estes timings. E vocês vivem depois, obviamente, que o prazo é até às 23h59 e 59, que é o que eu costumo dizer. E, portanto, eu digo assim, logo no primeiro semestre, eu acho, no primeiro dia de aulas, atenção, quando for o dia da entrega, vão acontecer várias coisas. A probabilidade de acontecer é, vai abaixo a luz, o quadro, e não se consegue. Há uma tempestade, o trovão caiu, e de repente, atenção, a internet foi abaixo. Professora, o meu computador bugou. Morreu. Não é? Ou professora, fiquei doente e, portanto, tive um problema intestinal gravíssimo e fui eu que fiquei de enviar. O cão comeu. E pronto, de maneira que eu costumo dizer assim, perdão, portanto, prevejam entregar uma semana antes. E essa semana serve para vocês fazerem as melhorias, adaptações e saberem que vão entregar. Porque se vocês preparam-se só para entregar naquele dia e está fechado naquele dia, estas coisas vão acontecer, mas é que acontecem mesmo. E isto é que é fundamental. Vocês, quando souberem planear o vosso trabalho, esta hora é para isto, esta hora, eu já vou. É a mesma coisa. Já arrumaste a tua roupa? Ah, já vou. Tens a roupa em cima da cama? Ah, já vou. Já vou. E, portanto, esta questão, já foste comer? Já vou. E, portanto, tudo isto do já vou, porque vocês cá está, há bocado falámos que o tempo parece que é maior, porque vocês acham que já vou, dá. Portanto, já vou fazer, já vou entregar, já vou enviar um e-mail e, portanto, esta questão. Eu, em relação ao exercício físico, queria só dizer rapidamente que acho muito importante e está muito relacionado com a ansiedade. Nós temos o mesmo, isto está provado nas perspectivas evolutivas, nós temos um DNA muito idêntico, mas muito idêntico ao homem do Neolítico, aos primeiros povos sedentários. O que aconteceu nestes 6 a 10 mil anos é que nós perdemos movimento. E esta perda de movimento, todas as investigações apontam para aumento da ansiedade e aumento dos déficits de atenção, das hiperatividades e dos problemas de foco e da memória de trabalho. O que é que, nos Estados Unidos, na Harvard Medical School, que eu tenho o prazer de conhecer e ter feito lá uma formação, o que é que eles conseguiram internacionalmente provar? Que se fizermos 3 vezes caminhadas de 20 minutos de cada vez, 20 minutos mínimo, nós ao fim de 3 meses, temos uma redução da ansiedade e temos um aumento do desempenho cognitivo em termos de memória de trabalho. Vou ter que experimentar. Vocês vão ter que experimentar, vocês vão ter que fazer, se não ginásio, exercício físico. Para a faculdade. Exatamente. Eu não sei se vocês, mas isto é um assunto tão grave, eu não sei se vocês têm a ideia que há pessoas da vossa idade que já têm
perda de massa muscular pelo número de horas que estão sentados ou deitados agarrados a ecrãs. Fazer as dores das costas. Além de que estão a alimentar, e não tenho nada contra os médicos especialistas em ortopedia, mas realmente num futuro próximo vocês são os potenciais clientes, porque as vossas colunas, realmente pronto, mas tirando isso em termos psicológicos e em termos de saúde mental, nós sabemos, e todas as investigações, ou grande parte delas, vindas de todas as partes do mundo, dizem-nos que a perda do movimento, a perda do exercício físico tem correlação ou tem uma relação direta com o desempenho escolar e com níveis de ansiedade e com níveis até de angústia/depressão. Agora, gostávamos de saber quais os sinais de alerta que devíamos estar atentos na relação à ansiedade e à saúde mental. Exato. Não é só a ansiedade, não é? Claro. Catarina, acho que já, saúde mental em geral. Catarina, já que já percebe quais são os seus, eu acho que seria interessante ouvir. Podem repetir a pergunta, peço desculpa. Os sinais de alerta que devemos estar atentos. Sinais de alerta que devemos estar atentos. Que sentes? Assim, eu como amiga de pessoas também que têm ansiedade, penso que o isolamento é algo que nós deveríamos, é um dos indicadores, na minha opinião, a doutora se calhar pode confirmar, que evidencia mais a ansiedade ou a fobia social. A falta de interesse, é isso que queres dizer? De estar com outros. Ou de não conseguir. Sim, é mais de não conseguir. Penso que é mais de não conseguir. Mudanças de humor, talvez. Sim, mudanças de humor, irritabilidade fácil. O sono, que não se falou aqui hoje, que é muito importante. E na vida académica está bastante limitado. O padrão de sono é importantíssimo, que durmam bem, ou que tenham um sono de qualidade. Largar os telemóveis quando vão para a cama. Ter Gosto tanto de dormir. Sim. É tão bom. Mas olha que a falta de sono pode ter uma relação direta também, ou ter ali alguma correlação com a ansiedade. E porque quem não dorme muito tempo, eu acho que é ou importante, dorme mal. Eu vejo muito nos alunos, por exemplo, quando começam com a boca seca a falar e estão muito assim, ou quando começam a olhar... Os olhos começam a fechar. Sim, não, e começam a olhar... muito à volta. Sim, sem olhar diretamente, e o respirar... Quando começa, portanto, nota-se essa questão. E depois eu acho que as expressões, portanto, por exemplo, nas apresentações vê-se que estão, talvez, enfim, uma experiência que se tem, não é? Vê-se que se está ali ansioso. Há uma coisa que eu faço com os meus alunos e que aconselhava todos os professores a fazer, que normalmente na segunda aula eu peço sempre na primeira aos alunos para fazer aquilo que nós chamamos de uma análise SWOT. Sim. Já fizemos. Os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Fizemos das empresas. Pronto, mas isso é das empresas. Mas há uma coisa, a relação entre as empresas, as pessoas é tudo igual. Sim. Nós também gerimos o nosso próprio orçamento e, portanto, nós devemos ser capazes logo de identificar quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. E muitos vão dizer, ai, que difícil avaliar. Não, é importante. E quando vocês entram, os meus alunos fazem isto, quando entram na segunda aula e se apresentam em grupo, para todos aqueles que não conhecem lá nenhum e dizem, eu sou ansioso, eu tenho dificuldade em falar em público, eu sou altamente perfeccionista, o que umas vezes é bom, outras vezes é mau, tenho a mania, sou eu que quero liderar e, portanto, não aceito opiniões. Já estão a perceber, de facto, as competências que não têm ou que são menos boas, que é o caso dos pontos fracos, que são menos boas e que têm que melhorar. E isso também ajuda quem? Os colegas de equipa, que têm que saber gerir estas questões, e ajuda também o professor, que já sabe que aquele aluno em particular vai ter momentos de ansiedade, sobretudo em falar em público, e é nesse momento que eu lhes digo, atenção, mas tens que ter calma, tenho que ter calma, porque eu vou carregar em si. Sim, sim, exatamente, porque onde vai ter que cair, chorar, se for caso disso, é aqui dentro desta sala de aula. Não é? Porque quando tiver pressão dentro das empresas, o seu CEO não lhe vai dizer, pronto, vai lá respirar fundo, vai lá fora, olha cá, respira fundo e volta. E, portanto, essa pressão, e vocês têm que entender isso dos vossos professores, portanto, o que é a questão da exigência e a questão da pressão, ela tem que existir. E é uma forma de aprendizagem, vocês têm que perceber que é a forma que o ensino vos dá de vos preparar para a questão. É a questão, muitos dizemos, os nossos filhos têm que saber ouvir dizer não. Não é? E eles têm que ser capazes... E isto tem que ser transposto também para o contexto de sala de aula. Sim. Desculpe, queria só acrescentar uma questão que é, vocês têm que aprender a acreditar em vós próprios, porque eu acho que depois, em cima disto tudo, a falta de às vezes, a dificuldade de gerir é o achar que eu não sou capaz, que é o que a professora dizia,
que vêm com umas médias 17, para entrar, por exemplo, na sua instituição, no ISCTE, com 17, 18 e depois tem um 12. Ou não, ou tem um 10. Ou tem um 4. Ou tem um 4, exatamente. E então aí é que é o choque térmico. É quase um choque térmico. Não quer dizer que não é capaz, quer dizer que é diferente, que vamos ter que usar outras skills, que vamos ter que ser mais organizados. E muito passa pelo sentir-se, a ansiedade está um bocadinho de mãos dadas com a autoestima e com a crença que temos de nós próprios. E esse tópico até se liga com a nossa última pergunta, aqui para concluir a nossa conversa, de como superar os desafios relacionados com a saúde mental. Se pode inspirar algumas pessoas, por exemplo, algum caso que tenha tido de superação da própria saúde mental ou de outras pessoas, que seja uma história inspiradora para as outras pessoas. Eu tive um aluno, que estão a ver. Eu tive um aluno, 2 alunos em particular, que vos vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que só ia às minhas aulas. Algum tipo de conexão? E que no fim eu via e sabia que ele era ansioso e nervoso e tinha essa dificuldade, mas também em grupo. A primeira coisa que me disse é que ia à avaliação e exame. Não queria fazer avaliação contínua porque não conseguia estar a fazer trabalho de grupo com os colegas. Eu disse, vou insistir, vamos preparar, a qualquer momento vai ter que se sentir. E ele fez o pleno. E depois, no fim, enfim, nós sabemos quem são os alunos que têm chamadas necessidades especiais, que muitas vezes não são só com deficiências físicas, mas também com outras questões. E ele depois, no fim, comentou que só vinha às minhas aulas, o que eu lhe agradeci, porque ele no corredor andava naquela altura só encostado às paredes. Porque era, e portanto, vir à escola e pela primeira vez ter feito uma cadeira, portanto, em avaliação contínua, para ele era um sinal de superação. Outro que eu tive, que também me recordo como se fosse hoje, já foi no 2º ano, um aluno que levava a aula toda assim. Olhar para os lados. E junto à janela. E eu percebi que havia ali, a primeira aula, a segunda aula, eu percebi que havia ali qualquer coisa e chamei-o no fim. E ele, portanto, manifestou-me, enfim, em contexto eu não vou cometer nenhuma confidência porque não estou a dizer quem é, porque para além da hiperatividade, tinha falta de atenção, essas questões todas. E, portanto, tinha muita dificuldade também em estar fechado, a fazer sempre o mesmo durante muito tempo. Eu disse, olha, vai fazer o seguinte, nem que chegue faltando 20 minutos para acabar a aula, vem na mesma. Quando sentir que está a ficar claustrofóbico, levanta-me a mão e sai, não tem problema nenhum. E o que é certo, depois havia uns colegas, porque já o conhecia do ano anterior, não queriam ficar com ele no grupo, não é? Porque já sabiam as dificuldades que iam ter, para ele cumprir horários, etc. E eu falei com o grupo separado e pedi-lhes ajuda. Sim. Porque buscava vocês, o ensino não serve só para fazer vocês bons profissionais, serve para vocês fazer boas pessoas. Vocês vão encontrar pessoas assim. E, portanto, eu quero que vocês o acolham, trabalhem com ele. Se ele não tiver entregue do trabalho escrito, ele que fique com a parte de verificar se está certo, pôr o número 1, o número 2. E o certo é que no último fim de semana que eles tiveram que apresentar, os colegas todos depois acabaram de contar que foi ele que fez os almoços, que foi ele que fez os jantares, que faz um esparguete à bolonhesa maravilhoso, e eu disse assim, ótimo. E ele teve, o dia das apresentações, ainda por cima era uma apresentação de concurso com uma empresa bastante conhecida, e estava lá a CEO, e toda a gente achou, naturalmente os próprios colegas, que ele não iria aparecer, e eu já tinha avisado, de repente ele aparece, de facto, que é uma coisa que ficámos todos a olhar para ele, porque de facto ali ele apresentou perfeito, portanto ultrapassou aquele medo, ficou até ao fim, e foi um dia inteiro, e eu no final disse, olha, eu acho que era importante nós darmos todos uma salva de palmas ao nosso colega, porque ele hoje ultrapassou e toda a gente tinha visto. E foi importante, eu disse, agradeço, eu é que agradeço este semestre, porque conseguimos aqui, e aos colegas, conseguimos todos trabalhar para que o indivíduo X conseguisse concretizar e ultrapassar um determinado medo. E ele foi, sabendo eu, de antemão, e os colegas, que aquele momento em que ele entrou para fazer uma apresentação para 200 pessoas, em que estava ali, e ele conseguir fazer aquilo, isso para mim foi uma superação dele, mas sobretudo foi eu própria sentir-me. Certamente o papel bastante importante foi um momento único, e eu senti que ele, quando recebeu a salva de palmas dos colegas no fim, as lágrimas vieram-lhe, e portanto eu dizia assim, um indivíduo que
pouco ou nada consegue estar numa sala de aula, não é? A relação com os colegas também é assim meio... Não consegue estar aqui, por exemplo, não conseguiria estar aqui neste contexto, não é? E de repente, ele sentir que os colegas o apoiaram, sentir que no fim os colegas também... Aumentou-lhe a motivação. É um aconchego. E isso para mim é muito importante. Sim. O que eu vos posso dizer em relação a essa pergunta, eu não vos vou contar um caso específico, mas a experiência que eu tenho muitas experiências que tocam aqui um bocadinho estes casos, e estes casos que a professora levantou é muito importante, porque uma das comorbilidades dos déficits de atenção não diagnosticados e que chegam até ao ensino superior sem diagnóstico é a ansiedade. Sim. 65% dos jovens que não têm diagnóstico têm como sequela, digamos assim, como um sintoma comórbido, a ansiedade. Já agora, só para informação, a ansiedade não é algo que passa com os 18 anos, claro, está bem? É uma alteração neurobiológica e vai existir a vida toda. Só muda o seguinte, podem tirar a carta, podem votar e podem ser presos. O resto é igual. E aqui este diagnóstico diferencial e percebermos que um aluno supostamente ansioso e com dificuldades e com ataques de pânico e com dificuldades de memória de trabalho e com as tais brancas, quando se consegue corroborar este diagnóstico de déficit de atenção, há solução. E pela motivação, também, tal e qual como a professora disse, eu tenho este tipo de caso na minha vida profissional. E depois, para além do exercício físico, já falámos aqui, para além também desta necessidade de organização e método de estudo que aumenta a segurança, logo reduz a ansiedade, a arte. Eu tenho experiências de psicoterapia de muitos alunos que conseguiram minimizar e gerir a ansiedade deles através ou do canto, ou da pintura, ou da música, porque criam uma espécie de alçapão. Um satélite. Exatamente, através da arte. Às vezes é preciso fazer um percurso exploratório e perceber, no fundo, através de interesses que passem para além dos ecrãs também. É verdade. Está bem? É o conselho que eu vos Obrigado deixo. pelos vossos Nada, obrigada eu. Muito obrigada às três. Bem, chegamos ao fim da primeira emissão do nosso programa. Agradecemos às nossas convidadas por terem estado connosco. Muito obrigado. Bem, o Insight Decisivo volta para a semana com um novo tema e uma nova dupla de apresentadores. Da nossa parte é tudo e até breve. Até breve.